Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui com o nosso presidente. Eu vou começar a cumprimentar aqui o Pedrinho. Tá com a gente, eu peço para você deixar o seu like, comentar e compartilhar, porque muitas perguntas, eu tenho 222 que eu anotei. Algumas que vão saindo aqui no bate-papo, mas já compartilha para geral, porque esse vídeo vai ser muito especial, porque o presidente hoje vai responder a você, porque muitas dúvidas chegaram também no canal. Pedrinho, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite e já não vou nem fazer uma pergunta, já vou de antemão fazer publicamente, como tinha feito no canal, a você e também em vídeo. A gente se excede. Depois do jogo do Flamengo eu me excedi, pedi desculpas a você pessoalmente, fiz isso no canal, mas quero registrar aqui o meu pedido de desculpas a você. Já está aceito. E muito obrigado por você já ter aceito também. E a gente está aqui para bater esse papo, falar com o torcedor vascaíno. Pedrinho. Eu agradeço, Fábio, a oportunidade. É sempre bom a gente esclarecer muitos pontos, né? Sempre com muita verdade, com muita transparência, que o objetivo da gestão é realmente passar isso para o torcedor. Toda a dificuldade de entendimento de tudo que aconteceu, o máximo de dúvidas que a gente puder tirar, a gente vai tirar. Agora vem cá, de janeiro para hoje, quase um ano. Você envelheceu quanto tempo em um ano? Porque não é fácil, né, cara? É assim, Fábio, desde a minha aceitação para me tornar candidato, foram muitas decisões tomadas, assim, decisões importantes, desde decisões pessoais, de família, profissional, de carreira, e depois, sendo eleito, a decisão mesmo do dia a dia, que era exigido por mim. E botar coisas na balança, né? E tudo isso com aprendizado, né? O que eu mais aprendi, eu acho que, assim, tomar a decisão é ter coragem para um propósito maior, que era o Vasco, que é o Vasco, né? Então, assim, foram decisões importantes, com repercussões fortes, e que se de repente eu não tivesse tomado algumas decisões, hoje eu poderia ser muito mais criticado do que, obviamente, eu fui com a decisão tomada, principalmente da ação. A gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria... A primeira decisão que você toma é quando você deixa a tua zona de conforto. Você está na TV Globo, eleito um dos melhores comentaristas pelos últimos anos. Quando é que você fala assim para a família, ó, vou parar, vocês não vão mais me ver na telinha e vão me ver pouco em casa? Então, Fábio, quando eu já estava na televisão, assim, e depois foram 4 anos, 5 anos, eu já estava ali um pouco angustiado, assim, da rotina, de ficar preso ali dentro. Você tinha feito Copa do Mundo? Tinha feito Copa, eu queria pular um pouquinho de degrau e estava com um pouquinho de dificuldade de subir ali mesmo na carreira. Eu já tinha vivido os bastidores da política do Vasco de forma anterior, e quando era a possibilidade, principalmente do objetivo na entrada, de fazer um estádio, que essa era a grande missão, aquilo ali mexeu muito comigo, assim, de poder fazer parte dessa história como foi feita lá atrás, né? Da construção de um novo estádio. Então esse foi o propósito, juntamente com a credibilidade que foi me passado, né, através de pesquisas, que a torcida, obviamente, confiava em mim, e para o processo que poderia acontecer, tinha que ter uma figura ali que tivesse uma boa aceitação, porque a briga poderia ser grande e se tornou grande. Então, assim, quando eu saio da televisão, é lógico que é uma decisão difícil, minha família não entendeu nada, e aí vem toda uma história, né, assim, uma história de criança, de eu ter vivido ali em São Januário, de eu ter chegado com 6 anos, a história do meu pai ter sido motorista ali, de caminhão de lixo, de eu viver aquilo ali, de eu ter algumas frustrações como atleta, por causa das lesões, não ter tido, de repente, a sequência para poder ajudar o Vasco ainda mais, principalmente no jogo lá contra o Real Madrid, alguns sonhos interrompidos. Então eu me vi ali tentando encaixar na minha história, assim, cara, eu acho que agora pode ser o quebra-cabeça, a peça que faltava para esse quebra-cabeça de eu reconstruir a minha história dentro do Vasco e terminar, com a intenção, obviamente, direta, assim, do estádio, de cuidar bem ali de São Januário. Então, isso tudo mexeu comigo, assim, por isso que eu aceitei o convite. Agora, vamos voltar, então, durante a campanha, porque
No período da campanha ali, um pouco antes até, né, em 22, o Vasco muda para a SAF, né? E o grupo político do qual você participa, participou também da leitura, né, dos contratos e tal. Você, enquanto integrante do grupo político da Sempre Vasco, você teve acesso a informações que, por exemplo, eu até anotei para não esquecer, que o Júlio Brandt, o Evanil Ribeiro e o Silvio Almeida, que leram o contrato, eles passavam isso para o grupo como um todo ou não? Como é que era esse bastidor? Quando eu estava no Globo, Fábio, eu me descolei da política. Tá. Então eu não sabia de processo nenhum. Por isso que eu fico muito à vontade, quando eu tenho acesso ao contrato agora, eu fico muito à vontade para falar sobre a minha rejeição ao contrato, a forma que foi feita. Porque eu não tive acesso, eu não fui perguntado, e apesar de ser um grupo, o voto ele era individual. Uhum. E a leitura não foi tão clara como as pessoas falam assim. A leitura foi bem dividida com o tempo cronometrado, houve toda uma pressão, uma precipitação de todos ali para que isso acontecesse. Agora, eu me sinto muito à vontade, porque eu não sabia de nada, no tanto que eu era perguntado quando eu estava no programa o que eu achava sobre SAF, não especificamente sobre a empresa. E eu dava diversas vezes a minha opinião, que eu achava uma ótima alternativa. Quando o clube não consegue se reestruturar por diversos motivos, a SAF é uma ótima alternativa. Que tem muitos clubes que conseguem se reerguer de forma natural, outros precisam de outros mecanismos. Então, assim, eu estou muito tranquilo porque nada. De política do Vasco, depois que eu entrei para a televisão, nada. Mas aí, a partir do momento que você saí da TV Globo, vou fazer a campanha como candidato à presidência do Vasco. Você mergulha no ambiente político. E eu lembro de uma entrevista sua que você dizia assim, olha, antes da gente assumir, a gente já sabia que a 777 estava com problemas. O que vocês sabiam naquele momento? Antes de você assumir, antes de ser eleito até, né? Sim, alguns descumprimentos lesivos, principalmente ao associativo. E a gente tinha muita noção que eles não tinham dinheiro devido a um contrato ter sido assinado em 2022, onde a receita deles era menor do que a dívida já. E o Vasco não sabia disso naquele momento? Vocês estavam de fora, né? Eu acho que sabia. Tá. Eu acho que sabia. E automaticamente a gente já se preocupou com as garantias dos futuros aportes. Tiveram algumas conversas, e a gente já falou isso, todas as conversas que tiveram online, eu lembro do que o Josh participou de uma. Aí já você como presidente. Já como presidente, e ele participou, deu bom dia ou boa tarde, não lembro agora, e já apagou o vídeo como se estivesse com a câmera desligado, mas ele estava... Sim. Não sei se ele estava ali. E a única presencial onde foi a mais dura que eu cobrei firmemente... Aqui ou lá? Aqui. Que eu cobrei firmemente a questão da garantia do aporte de setembro. Onde eu falo assim, cara, o Vasco precisa da garantia, porque todo o investimento que foi feito foi baseado num possível aporte. Que foi a primeira janela. Num possível aporte, num valor até acima do que vai ser aportado. E a gente precisa da garantia. A garantia disso, que isso vai ser honrado. E a resposta foi, a garantia são as próprias ações. Se eu não pagar, as ações voltam para vocês e pronto. Aí eu ainda dei o exemplo, cara, não é assim. Porque eu compro o teu carro, vou te pagar no final do mês, tu me pede uma garantia. Aí eu falo que a garantia é o próprio carro, aí eu ando com o carro, furo os 4 pneus, tomo multa, não pago IPVA, te deixo sem gasolina e te devolvo. Não é assim, cara. A gente precisa das garantias e depois a gente vê o próximo passo. E não teve apresentação nenhuma de garantia, onde a gente mergulhou ainda mais e viu que eles já estavam numa massa falida. E aí houve a necessidade da ruptura da entrada da ação. É nesse momento que você fala assim, vamos entrar? Porque você, segundo até o Carregal na entrevista, quando vocês anunciam a entrada, tá, aquela coletiva no Vasco, ele fala que você teve que ser convencido, você foi o último a dar o aceite. Foi depois dessa reunião que você mudou a chave ou ainda teve algum fato? Não, depois da reunião, eu já tinha certeza que eles não tinham dinheiro. A reunião, ela me dá uma outra característica. É assim, o desleixo com a instituição. Uhum. Tá? O zero apreço. O zero apreço, o carinho, o dano que poderia ser causado. Porque por mais que eles pudessem entrar numa massa falida, se a gente percebesse ali que aconteceu um erro no percurso, que a gente estava
porque eles estavam tentando, de alguma forma, se recuperar, pedisse a nossa ajuda. Não, era um desleixo. Se eu não pagar, devolve e pronto. Aquilo ali me magoou muito, porque não era só uma questão jurídica, era uma questão de brincar com o sentimento do vascaíno. A questão da ação, que ela foi sendo construída, por que mexeu comigo, Fábio? Porque o Vasco passou muito tempo brigando, justiça, isso. E eu sei que eu tinha o conteúdo ali e as pessoas não. Então a imagem que tinha para fora era uma empresa bem-sucedida, que chegou e botou muito dinheiro, e que vai entrar aqui o Pedrinho para brigar com essa empresa e o clube vai voltar a ter dificuldade financeira. Isso é que as pessoas imaginariam. E elas teriam o direito de me criticar, porque elas não tinham o conteúdo que eu tinha. Então, quando eu tenho que entrar com a ação, e aí foi a minha discussão, pode segurar porque era véspera de Vasco e Flamengo, eu falei sobre isso. Falei, se por acaso perder o jogo, vamos botar na conta da ação, vamos me crucificar e tal. Então, eu fui resistindo, até o momento que eu recebi um checkmate. Falei assim, cara, você tem duas saídas. Ou você fica preocupado com o jogo, e o Vasco pode entrar numa massa falida, porque na semana anterior, eu acho que o time belga lá teve as ações bloqueadas, porque se a gente não entrar agora, pode cair na Corte Americana e as ações de todos os clubes do mundo inteiro podem ser bloqueadas. E o Vasco entrar na massa falida. Então, ou tu entra agora, e foram as palavras que foram usadas para mim, tá? Não que eu me sinta, e salva o Vasco, ou você fica preocupado com o resultado do jogo. Aí eu ainda perguntei, não lembro agora se o jogo era sábado ou domingo, acho que era sábado. Eu falei, a gente não pode entrar na segunda? Não, tem que entrar agora. Aí eu fui e falei, me dá um tempo aqui. Aí fiquei sozinho, fiquei pensando. E o que você pensou? Pô, Fábio... Que era você com você mesmo. Mas liderar é um ato solitário, né? É o tempo inteiro eu comigo mesmo. Eu pensei em diversas coisas, cara. Porque assim, quando eu entro, voltando assim, quando eu entro e aceito a ser candidato, com a possibilidade de ser eleito, o que eu tinha mais medo de perder era o carinho do torcedor, numa grande proporção. Sim. Porque eu sei que nenhum presidente sai ileso. Principalmente quando a bola não entra. Sim, então assim, a minha preocupação era assim, cara, eu não quero perder tanto o carinho do torcedor. Porque o que eu mais sinto prazer é de ser admirado pela torcida do Vasco. Quando eu vou tomar essa decisão que eu fico pensando, cara, assim, eu sabia que eu ia tomar pancada, porque as pessoas não entendiam, e não sabia quando a verdade apareceria. Se ela apareceria em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, em 1 ano, porque a gente não sabe como era o processo de diluição deles assim mesmo. E aí eu dou a decisão, pode entrar. E depois, essa noite foi a que eu já falei, essa noite foi a pior possível, assim, foi bem difícil, bem dura. E depois o jogo acabou sendo adiado pela tragédia lá do Rio Grande do Sul, e aí a gente joga contra Fortaleza. E aí a verdade acaba que é acelerada, né? O Papai do Céu assim, botou a mão e acelerou o processo, e todo mundo viu que eu já sabia que a gente estava certo, mas ele acelerou isso e ficou claro para todo mundo hoje. Eu vou me incluir nisso que eu vou falar para você, porque eu, por diversas vezes aqui no canal, o critiquei, porque, como você disse, vocês também não tinham acesso ao que eu tinha. Como é que você ia manter a folha salarial? Cara, a gente está em dezembro e o Vasco está em dia. E aqui eu faço minha meia-culpa também, porque como outros que fizeram essa crítica. E quero saber de você, como é que você consegue manter a folha salarial em dia que não é baixa do Vasco? Não é baixa. Então, Fábio, o que aconteceu? Você não teve aporte nenhum. Não. O investidor, o sócio antigo, né? Inclusive ele tentou alguns empréstimos, porque ele já viu que estava com dificuldade, mas como ele não tinha nem garantia, ele não conseguia mais os empréstimos. O que a gente fez foi, através da credibilidade, nós chamamos muitos empresários, muitos credores, e nós começamos a esticar os parcelamentos, tá? Que já não eram de valor pequeno. Então a gente esticou muitos parcelamentos, com isso a gente gerou um alívio na folha e um fluxo de caixa. Nós conseguimos mais alguns patrocinadores novos, nós praticamente dobramos o sócio-torcedor, e as passagens de fase na Copa do Brasil também nos ajudaram. E isso, é bom ressaltar também, Fábio,
que eu fiz um pedido para a gestão financeira para que nós não adiantássemos receita nenhum de 2025, porque de 2024 já estava tudo adiantado pela 777. Então foi assim um malabarismo financeiro, né? E muito bem executado pelo Amodeu, pelo Rafa, que chegaram na SAF, e também, obviamente, a credibilidade da gente renegociar as dívidas, que isso deu um respiro e um fluxo de caixa para a gente assim, importante. Mas em algum momento desse período, né, você assume em maio, né? Em maio, o Vasco, 15 de maio é a ação, né? Você, olha, agora a caneta está comigo, nosso time tem que comandar, né? Na tua cabeça. Apesar do Amodeu, né, e o Rafa na SAF, independentemente de você ou quem tiver na cadeira ali, eles são da SAF. Você achou, cara, não vai dar para cumprir? Porque você falou da premiação da Copa do Brasil. Se a bola não entra, a gente não vai à semifinal. Muitas vezes eu pensei. Porque a tua promessa era, não vamos atrasar salários. E essa promessa também, eu tinha um suporte importante que não aconteceu. Usar. Não, que deu errado. Mas, como eu falei, quando você faz o certo, o Papai do Céu bota a mão. Mas ali eu tinha uma decisão, Fábio, ou eu entro com a ação e corro o risco, de repente, de não honrar os compromissos, ou não entro com a ação e o Vasco cai numa massa falida. Mas também, quando eu entro com a ação, eu tinha um respaldo que eu conseguiria arcar com os compromissos. Do tanto que eu falo, eu vou honrar os compromissos até o final do ano. Então, assim, não foi da forma que eu imaginei que fosse acontecer, foram de outras formas, mas a gente conseguiu honrar até o final do ano. E aí eu te pergunto, e 2025? Tem muita coisa para acontecer. Por que eu estou te perguntando isso? Que a gente vai entrar agora num assunto que todo torcedor quer saber, mas é assim, existem dois Vascos nesse momento, me corrija se eu estiver errado. O Vasco do dia a dia, que é o que a gente está falando, da folha salarial, de contratações, de trazer reforços, treinador e tal, e da venda do outro sócio que saiu, né? Como é que você consegue caminhar com os dois? Porque você negocia com interessados na compra da SAF, que é um sócio que vai ter o Vasco. Sim. E o outro é o teu dia a dia. Como é que você caminha nessas duas direções? Então, Fábio, ao mesmo tempo que a gente tem conversas com investidores, eu preciso fazer uma reestruturação financeira do clube, através de uma mediação, que é a medida cautelar antecedente, que ela dá uma pausa de 60 dias, 90 dias, tem que me recordar agora. E com isso também a gente ganhou muito mais respiro, porque não tem, obviamente, o dinheiro do RCE, tem um respiro ali que não tem penhoras, então a gente consegue respirar. Isso se gerou muita gasolina até para o início da próxima temporada. Ainda tem a questão das cotas de TV, a premiação do brasileiro. Isso nos dá uma garantia aí, no mínimo, de mais 3 meses. Paralelo a isso, a expectativa é que a gente tem de encontrar um novo investidor. Nesse período de 3 meses? Nesse período. Se isso não acontecer, eu vou ter que reestruturar o Vasco da mesma forma. Que fique mais uma vez claro, porque assim, a gente é muito repetitivo, e aí eu já começo a interpretar um pouquinho como maldade de algumas pessoas de não quererem entender o que eu estou falando. Não tem nenhum empecilho para que eu seja administrador do futebol para um novo investidor. Mais uma vez eu estou falando, zero, isso nunca vai ser pedido. Zero. Não vai ser uma condição tua? Zero condição. Zero. Zero, zero, zero. Isso não existe. Paralelo à reestruturação financeira, a gente busca o investidor. O que eu não posso é ficar estacionado enquanto um investidor, um possível investidor não chega, e eu não conseguir honrar os meus compromissos. Por isso eu tenho que criar um mecanismo aqui para pagar as contas. Então as duas coisas andam de forma paralelas, andam juntas. Agora, o tempo disso é subjetivo, porque é um contrato complexo, é uma situação complexa. Que não tem nada a ver com o contrato vigente. Não. É um outro contrato que vai ser feito. Vai ser feito um outro contrato. Obviamente, o contrato vigente ele está sendo observado. Sim. Né, dentro da NGA, juntamente com todos os números de dívida, enfim, tudo que aconteceu, para justamente o possível investidor entender qual é o cenário e daí, se tiver algum interesse, iniciar uma negociação. Então, assim, são
muitas linhas que a gente tem que organizar e isso é difícil, porque são, como eu falei, eu acho que nenhum presidente na história passou por isso, dessa situação assim específica, mas que a gente está trabalhando firme para que a gente conduza para um caminho perfeito para o clube. Eu imagino que você, na tua rede social ou grupo de amigos, enfim, a ansiedade você já percebeu do torcedor. E aí, assim, frases como, cara, a proposta do grego é a melhor, tem que fechar. Já teve proposta? Nenhuma. Do grego, do italiano, do árabe, do americano, não importa a nacionalidade. Teve proposta? Como a gente não pode especificar pela questão do NDA, eu vou ser bem direto e verdadeiro como eu sou. Tem 3 NDAs assinados. E mais 2 interessados que não têm NDA. Tá? Tem 3 NDAs assinados. Esses 3 NDAs, eles estão sobre conhecimento. Desde aquela entrevista que eu vi. Mas ainda tá? Ainda tá, porque são muitos números, muitos dados. O contrato era gigantesco. Eles estão olhando tudo, eles têm que vasculhar tudo, e tem mesmo. Mas não teve nada. Não tem nenhuma proposta financeira. Nenhuma. Ninguém falou assim, a minha proposta é essa. Por isso que eu fico assustado quando falam, a proposta de um é melhor, a proposta de outro é melhor. Então, para deixar claro também, tem muita gente no mercado. Existe também uma guerra de narrativa dos próprios investidores, que quer enfraquecer um, quer botar pressão no outro, quer jogar uma pressão para cima de mim. Então, tem toda essa luta do mercado. O que tem que ficar claro é o que saiu com relação a um investidor. Um investidor X falou que vai pagar à vista. Mentira. Mentira. Eu posso dizer, o que saiu foi que o grego disse que ia pagar à vista. Nenhum investidor falou que vai pagar nada à vista, porque não chegamos nessa etapa com nenhum investidor. E nem sabemos se vai chegar com X, Y ou Z. Amanhã porque eles podem ver os números e falar assim, cara, estou indo embora. Não gostei, vou embora. Em nenhum momento foi colocado questão do estádio. Para qualquer investidor, não está sendo discutido isso. Você tem interesse em colocar o estádio na discussão? Se qualquer investidor tiver interesse de repente, ter o name right, qualquer coisa que ajude o Vasco, é discutível. Mas o Vasco abriria a mão do potencial construtivo? Não, porque a gente está falando name right, que é algo diferente. Não, mas não é discutido, é porque assim, é um assunto que foi colocado à tona assim, sem um mínimo de responsabilidade. Não entrou em pauta? Não tem nem como, porque o que está lá é o contrato e os números do que aconteceu. Então, assim, o que eu peço, e já pedi outra vez, é que assim, qualquer divergência com a minha pessoa, beleza, não pode, é o Vasco, o torcedor ser atingido com informações mentirosas, porque elas são mentirosas. Porque se eu tenho um NDA assinado, eu sei de tudo que está acontecendo, eu tenho a responsabilidade de não falar, como é que os caras falam, um passarinho me falou, o jornalista muito bem conceituado disse isso? Isso é uma falta de responsabilidade com a torcida do Vasco. Então, o que eu peço ao torcedor vascaíno é que ele não escute qualquer tipo de informação, ou se ele quiser escutar, que ele não acredite em qualquer tipo de informação, porque é mentira, não tem proposta nenhuma. E quando tiver qualquer coisa avançada com qualquer investidor que eu puder, obviamente, falar sobre, eu serei o primeiro a falar sobre isso. Um outro ponto, Fábio, é que eu não vou falar com um amigo do amigo que está ligando por vídeo, eu só falo com representantes dos investidores que têm autorização para representá-los. Então não adianta falar, o amigo está ligando, o FaceTime, não falo, eu falo com quem tem autorização. Do chinês, do africano, do marroquino, do grego, do suíço, do irlandês, de qualquer um. Quando tiver autorização para representar de forma legítima, eu falo, porque não é uma negociação de brincadeira, é uma negociação de pessoas e de instituição e de empresas de alto nível. Então ela não é discutida aqui embaixo, ela é discutida lá em cima. Então eu só peço ao torcedor, cuidado com o que vocês estão ouvindo e estão replicando, que são mentiras de pessoas que não têm responsabilidade com o carinho que o torcedor do Vasco tem com a instituição.
E isso é que me chateia, porque se quiser me atingir, vem direto em mim. Não use o torcedor do Vasco contando, o empresário, o investidor X fez uma proposta, aí parece que eu estou com uma proposta aqui de milhões e estou recusando porque o Pedrinho gosta disso, o Pedrinho gosta daquilo. Mentira. Você pode ter certeza, torcedor, que se tiver alguma coisa, eu sou o primeiro a querer fazer negócio. E com muita responsabilidade, isso é bom deixar claro. Porque o que eu mais ouço é o seguinte, Pedrinho, é assim, pô, a proposta do grego é melhor. Aí eu fico me perguntando, qual é a proposta do grego? Também quero saber. De qualquer investidor. Sim, do grego, do italiano, enfim, você tem 3 NDAs assinados, assim. Porque até onde eu sabia, e o que eu venho passando aqui no canal, bate exatamente com o que você diz, até agora não chegou a esse estágio. Pode chegar ou não, dependendo do avanço da negociação. Chegou a um estágio, ou o investidor pode ir direto à ICAP comprar as ações deles, os 31%? Vamos lá, outro assunto muito bom. É só ter boa vontade para querer raciocinar, entendeu? Como um investidor vai comprar 31% desconectado dos 39% que sobram para fazer os 70%? Ele se junta a você como minoritário. Então eles compram. Falam, né, que o investidor já comprou os 31% da ICAP. Perdão. Aí os 39% eu vendo para outro investidor, o cara comprou 31% para ser minoritário? Não faz sentido. Não faz sentido. Não tem sentido nenhum. Quem é que vai comprar 31% desconectado dos 39%? E outra, eu como presidente da associação, eu tenho que ter ciência da negociação com a ICAP. E você pode cobrir a oferta? Se chegar uma proposta para a ICAP, obviamente eu tenho que ser consultado e posso empatar ou cobrir. Mas está no contrato, Está né? no contrato. Mas a questão é que ninguém vai comprar os 31% isoladamente. Com a possibilidade de ser minoritário. Então, assim, é mais uma mentira. Então, assim, nenhum investidor comprou os 31% da ICAP. Tá, então vamos lá. Voltando a falar sobre o contrato. Uma vez eu conversando com uma pessoa do Vasco, ela me disse o seguinte, o Pedrinho tem uma preocupação, e você falou, acho que isso também na última coletiva, de botar cláusulas que protejam o Vasco. Do tipo, e isso eu lembro que você citou na coletiva, vai reformar ou vai construir um CT? Qual é a data? Qual é o valor? Prazos e garantias. Prazo e garantias. É o que eu preciso. Além da transparência. Sim. E eu acho que o contrato, que foi uma das coisas que eu mais bati, e que eu vou falar com um possível futuro investidor, é que o contrato seja transparente, que o torcedor tenha acesso ao contrato. Porque é um contrato esportivo, eu não vejo nenhum sentido de ter cláusulas de confidencialidade. Mas todo contrato tem. Depende da situação. Tá. Depende da situação. Especificamente, o que vai ser feito com o clube, o que vai ser investido esportivamente, eu acho que não tem por que você esconder. Então, assim, isso vai ser uma exigência minha, transparência do contrato e garantias para todo a futuro aporte que o possível investidor venha fazer. Mas essas proteções você não abre mão, porque entende que não aconteceram no contrato vigente? Porque assim, eu acho que o maior erro do contrato era não ter garantias. Porque o investidor pode chegar, falar que vai investir X milhões, ele investe aqueles X milhões, só que depois ele tem que investir um outro valor, e o investimento inicial que ele faz, que foi o que aconteceu, repercute diretamente no possível e futuro aporte. E se a gente não tem a garantia desse dinheiro aqui, ele causa uma dívida aqui gigantesca e ela vai crescendo e chega aqui. O aporte não acontece e cadê minha garantia para eu cobrir isso aqui? Não tem. Pegar de volta a ação? Eu só vou pegar a ação de volta com a dívida maior do que ele pegou com o clube. Então, assim, vou te dar um exemplo. Ele contrata um jogador muito caro para pagar um salário absurdo, para pagar o clube a transferência, o valor que ele comprou por 30 vezes, num valor superfaturado, e vai embora e me devolve o clube com essa dívida. Isso com diversos atletas. Então, assim, eu preciso de uma garantia que, se por acaso o investidor sair, acontecer alguma coisa que a gente não espera que aconteça, o clube não tenha nenhum tipo de sequela.
qual é a tua ideia, ou a ideia da diretoria, Pedrinho? Porque você falou, ó, o líder é um cara solitário, mas você tem os seus pares. De tempo de contrato, tem 50 anos? A gente não discutiu ainda não. sobre isso. E nem o valor hoje da SAF? Porque os investidores, quando chegar nessa etapa, se chegar nessa etapa, cada um pode vir com um modelo de investimento. Entendi. E a gente precisa entender esse modelo para daí sim construir tempo de contrato. Na verdade, você espera de lá para cá. A gente espera o interesse. Ó, vimos os números, está tudo ok, está dentro do esperado, agora vamos começar uma negociação. O meu modelo de gestão está baseado em formar jogadores jovens, como é o do Red Bull Bragantino, e vender e tal. O do Bahia ficou muito claro que o início era pagar as dívidas e tal. A gente entende o modelo de gestão, o que for melhor para o Vasco é o que vai ser feito, né? Não tem preferência, até porque não tem nenhum... Você tem preferência para o investidor? Não estou falando, não tem preferência porque não tem nenhum modelo ainda e nenhum avanço com nenhum investidor. Entendi. Então a gente precisa entender, se avançar, qual é a melhor proposta para o Vasco. A melhor proposta pro Vasco é o que vai ser feito. E aí a gente precisa entender quais são os modelos de propostas. A gente falou de São Januário, o Pedrinho, você teve uma reunião com o prefeito nessa semana. Agradeço muito a ele, assinou o decreto. Isso. E assim, o torcedor esperava que, e você também disse isso na última coletiva, que pós-campeonato brasileiro fosse aquela despedida, um abraço, São Januário, fizesse alguma coisa simbólica e fechasse. Só que não vai fechar, porque não aconteceram algumas coisas que vocês planejavam. Você tem uma ideia de prazo? Porque, teoricamente, a ideia era reabrir em abril de 2027, Sim. do centenário, mas começa a empurrar um pouquinho esse prazo para frente. Então, a responsabilidade da fala é minha, tá, Fábio? Porque eu tinha como eu falei, eu tinha um investidor para comprar o potencial, muito certo, só não estava assinado. E, através disso, eu assumi a responsabilidade que queria começar em janeiro, porque era essa... Você projetou a data? Projetei a data junto com o investidor. Como aconteceram algumas coisas no mercado, esse investidor saiu do negócio e foi para outra situação. E a responsabilidade é minha de não assumir um compromisso, pelo menos com a torcida, enquanto não tiver assinado. E não vou fazer isso novamente. Então, assim, mas com a assinatura do decreto, agradeço muito a que o prefeito está fazendo pelo Vasco. A gente espera vender de forma rápida, né? Já tem algumas minutas trocadas com possíveis compradores, para que a gente possa, num prazo mais rápido possível, iniciar a obra de São Januário. De alguma forma, o Flamengo ter também conseguido ter o seu terreno para construir o estádio e também na base do potencial construtivo, atrapalha? Porque é mais um concorrente ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, não. Não nada a ver? Não. Tá. Em relação à Crefisa, o Pedrinho, porque assim, durante a campanha, por muitas vezes, o seu Zé Roberto, né? Lamac, ele tirou foto com você e tal, e criou-se a expectativa de que estivesse com o Vasco em algum momento. Houve a reeleição da Leila, a Crefisa está saindo da camisa, né, do Palmeiras, está entrando uma Bet como um anunciante, enfim. Em algum momento a Crefisa pode vir para o Vasco, ou ele, com conhecimento, com o network dele, trazer negócio para o Vasco, name right da arena do Vasco? Não. Não? A princípio, não. E gostaria nem de falar mais sobre Crefisa. Tá. Vamos voltar a falar do time, então. Verratti tem contrato até o final do ano que vem. Segundo eu sei, você me corrige se eu estiver errado, ele tem uma renovação automática se ele alcançar um percentual de jogos realizados. 60%. 60%? Então é isso que eu tinha publicado, então bateu. Ele tem uma renovação e acho que um aditivo salarial nessa renovação... Ele já mudou o contrato desde o começo do ano, já teve não feito por nós, né? Já teve um aumento e tem esse gatilho para prorrogar esticar até 2026. Mas é um jogador que a gente tem muito carinho, muito respeito. Ele quer ficar no Rio, né? Quer ficar no Rio, assim, é um cara que não só pelos gols, né? Mas por tudo que ele entrega, pela identificação com o clube. Então, assim, todo pedido é sempre muito respeitado. Obviamente, eu respeito muito a questão dele ter essa possibilidade de prorrogar o contrato até 26 através da meta cumprida dos 60%. Mas, obviamente, que se tiver um pedido para dar uma olhada numa revisão de contrato, vai ser olhado com muito carinho que ele merece, muito respeito pelo ídolo que ele é,
mas obviamente sempre dentro do orçamento do clube. Eu não posso ferir o orçamento do clube para, de repente, aumentar uma situação que eu não posso. Óbvio que se o contrato estivesse acabando agora, eu renovaria e a gente entraria em negociação. Como a gente tem esse processo ainda de gatilho para 2026, o pedido dele, se acontecer, vai ser, obviamente, observado e tratado com muito carinho. Porque o torcedor fica com medo e ele olha o exemplo do Germancano. Eu vejo uma diferença que ali terminava um contrato e o Vasco não tinha condição de arcar com o salário, estava mais numa Série B e tal, e ele foi parar no Fluminense. Mas a notícia que saiu dos últimos dias é que o Ramon teria pedido a ida dele para o Corinthians. Ele tem uma multa, correto? Claro. É só pagar a multa se ele quiser, né? Então é isso, né? É isso. Não altera em nada. Falando em Ramon, você chegou e encontrou a situação, né? Da demissão dele, pediu demissão, não pediu e tal, e há um processo hoje na justiça. Como é que você encara isso tudo, assim? Você que foi do lado de cá, foi jogador, também teve processo contra clubes e que não te pagaram e tal, mas como é que você hoje, como presidente, encara o que aconteceu no cenário que você encontrou? Cara, assim, eu não fico chateado se um jogador que não recebeu entrar na justiça, porque as pessoas acham que ele está entrando contra a instituição. Não, foram gestores que não honraram o compromisso, o cara trabalhou, ele tem que receber. A questão do Ramon foi porque eu bati alguns papos com o Emiliano, depois que ele saiu, obviamente, e quando ele dá uma resposta meio que atravessada, agora eu não vou lembrar de que foi exatamente, ali me deu uma indignação. E eu sei o que aconteceu dentro do vestiário. E aí quando ele entra com a ação pedindo 30 milhões, se eu não me engano... Que era a multa, né? Que o Vasco, obviamente, se protegeu e está exigindo dele os 30 milhões, porque eu sei o que aconteceu dentro do vestiário. Além disso, tem certas coisas em respeito à instituição que elas não são necessárias de fala. Ele pode achar, o Ramon, o que ele quiser com relação a Corinthians, a Vasco, mas eu acho que em respeito a tudo que a torcida do Vasco também fez por ele, fez muito por ele, eu acho que é uma fala completamente necessária. E aquilo é um pensamento dele, né? Obviamente eu discordo 100%. Então eu acho que gratidão e eu tenho vivido muito com essa palavra, ela tem que ser levada muito a sério. E eu acho que ele não levou a sério o respeito que a torcida do Vasco tem por ele. Você acha que ele não esquece 98, no Monumental, do empate que eliminou o Pode River? ser, pode ser. Você estava lá, inclusive. Estava lá. Foi um jogo memorável. Aliás, aquela Libertadores, Pedrinho, queria mergulhar agora no teu lado, vou voltar ainda para falar de presidente, mas no teu lado do jogador. Esse jogo foi um dos mais importantes da tua carreira? Na Libertadores foi o do Grêmio, né? Do de Grêmio. forma individual. Sim. Ali foi o mais importante porque, assim, pra gente ali, a gente sabia que ali seria a decisão mesmo, porque era o time mais forte, né? Na realidade, o percurso que a gente fez foi forte. Afinal, o Barcelona de Guayaquil tinha um grande time. Mas quando a gente enfrenta ali aquele River Plate, se você olhar a escalação do River, e assim, um jogo difícil na Argentina, pegado. Então, assim, eu acho que na Libertadores foi o jogo mais marcante da Libertadores, pelo contexto todo, pelo gol do Juninho, por tudo. Mas de forma individual, para mim foram os dois jogos com o Grêmio, né? Que eu tive a oportunidade de fazer os dois gols lá no Olímpico, time Olímpico, e em São Januário. Aliás, a gente, salvo engano, a gente pega os 3 últimos campeões de Libertadores, né? Que é o Cruzeiro, o Grêmio e o River. Aí quando o Vasco ganha aqui no Rio de Janeiro, o torcedor fazendo muita festa, falou, agora só vai lá cumprir tabela. Mas não foi um jogo para cumprir tabela, né? Lá no Equador. Não, foi aterrorizante. O que teve de aterrorizante? Cara, a gente teve escolta que nunca tinha acontecido. A escolta é sempre por fora, mas a gente teve escolta dentro do ônibus. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Passamos uma noite praticamente em claro, com... No hotel? Foguete pra caramba, bomba. O que acontece ainda Sim. aqui? Se eu não me engano, eu sou muito ruim de memória, mas eu acho que o vestiário estava pintado. Aquele cheiro de tinta. Cheiro de tinta. Foi bem, assim, bem estilo Libertadores mesmo. Aquela Libertadores raiz. Raiz mesmo, raiz. Você quer voltar a viver? Pô, quero. Não tá tão raiz assim como era, né? Mas, pô, quero muito. Mas, assim, trabalho, Fábio, é difícil.
até fazendo uma retrospectiva do ano, assim, deixando muito claro que o objetivo do clube, do tamanho do clube, é sempre brigar por coisas maiores, mas devido ao cenário que foi esse ano, foi um ano que a gente saiu de uma situação complicada. Eu agradeço muito aos jogadores por terem comprado a ideia, porque automaticamente eles não têm na essência o que era o externo, né? E quando eu entro ali, a primeira vez que eu tenho um contato com eles, que foi na academia ali, e depois do Vasco e Flamengo, que foi uma conversa pesada e ao mesmo tempo mostrando o que eu gostaria deles, que eles começassem a mentalizar o que é o Vasco, e eles compraram essa ideia, e aí a gente reage dentro da competição, passa ali por momentos de altos e baixos, mas consegue, depois de muito tempo, algumas coisas importantes, que não é o que a gente deseja, mas devido ao cenário, você chegar numa semifinal depois de 13 anos, de Copa do Brasil, depois de 5 anos de uma competição internacional, né? Então, assim, você vê a alegria dos jogadores no vestiário de disputar uma competição internacional no próximo ano, pô, é muito maneiro. Então, assim, é uma reconstrução mesmo, Fábio, e a gente espera que isso tudo seja acelerado. Agora, nessa reconstrução, você está precisando trazer um comandante, né? Sim. Você está no mercado aí com treinadores. Depois da saída do Ramon, aí teve o Álvaro, o Rafael ali entre eles, depois o Rafael seguiu. Você talvez agora esteja mergulhando nesse cenário. Está te assustando os números do cenário de treinador? Me assusta os números e assusta a dificuldade também. Em que sentido? De encontrar mesmo. É? Mas a gente está em busca, até porque é muito escasso, né? Então todo mundo sabe os nomes que estão aí disponíveis, né? Então todos os clubes que estão procurando o treinador no nível que a gente procura, obviamente estão ali nos mesmos nomes. Eu não posso falar muito, mas a gente está em busca e conversando. Você chegou a fazer proposta para o Luiz Castro? Não. Não. Mas era um nome que, se tivesse no orçamento, interessaria. Também. Hoje Tenho muito carinho por ele. Ele fez um grande trabalho no Botafogo. Tenho muito carinho por ele. Mas, salvo engano, ele não pode assinar, a não ser que ele rescinda no Al-Nassr, né? Que ele está recebendo até o meio do ano que vem. Como chegou a informação que os valores eram muito acima do que a gente esperava, a gente nem iniciou a negociação. Você, na última coletiva, falou assim, eu não sei se eu vou conseguir encontrar o treinador da forma, do orçamento. É o que? O modelo que você vislumbra para o Vasco de jogo? Fábio, eu tenho aprendido muito que, assim, até com relação ao que eu falava na televisão, eu já falei sobre isso, eu continuo sempre com as mesmas convicções. Acrescento mais alguma coisa nisso, mas também chego à conclusão que nem sempre eu posso colocar as minhas convicções na hora que eu quero, e sim num momento propício. Então é identificar o momento, identificar a leitura do elenco, a questão financeira, a expectativa da torcida, é tentar alinhar isso ao máximo. Você juntar tudo isso é difícil, mas futebol tem muitas variáveis, cara. Às vezes você espera muito de uma situação e ela não acontece, de outras você espera menos e te entregam mais. Então, assim, o futebol tem me mostrado algumas variáveis, mas a intenção é sempre tudo com um processo, tudo bem, muito bem estudado para você minimizar o erro. O que o torcedor pode esperar dessa próxima janela? Que é a tua grande janela ou a primeira grande janela que a tua diretoria vai fazer no comando de um orçamento de um ano inteiro? Fábio, assim, são vários pontos para avaliar até da última janela de transferência. Primeiro, assumir toda a responsabilidade aonde nós possamos, na realidade, onde nós deixamos a desejar. É identificar onde nós erramos. Vocês identificamos. E, obviamente, não cometer os mesmos erros. Isso é um ponto. O outro ponto é o que a segunda janela se tornou. Ela se tornou a segunda janela mais importante de todos os tempos da história do Vasco. Por quê? Todos sabiam que a gente não tinha recurso financeiro e ficaram batendo na janela, o que vai ser dessa janela, porque sabiam que a possibilidade da gente fazer uma janela muito agressiva seria difícil. Então, são dois pontos. O que existe de verdade, de muita coisa que as pessoas foram influenciadas nessa janela, criando uma expectativa onde a gente não tinha recurso e fizeram o mesmo para causar um caos, e da onde nós erramos, que nós erramos. São dois pontos. Para o próximo ano,
eu acho que através desse erro é não cometê-los mais. Tem o retorno de alguns jogadores que já nos ajuda também, que já reforça o elenco, e de forma muito bem estruturada, com o respaldo do orçamento, tentar ser assertivo. Né? Tentar ser assertivo. Assertivo é você ir no jogador que consiga te dar a resposta mais rápida possível. E que não necessariamente seja quantitativo. Não, eu posso te dar um exemplo. O Júlio Santos, quando chegou no Botafogo, que fez o gol agora na... Júnior Santos, perdão, na final, ele chegou muito questionado. Sim. Né? E passou um longo tempo ali sendo questionado, se jogasse de 9 e não dava uma resposta, foi para a beirada, não sei o quê. E depois ele conseguiu dar uma resposta. Então, naquele momento inicial, parecia que tinha sido uma contratação equivocada. O Cocão no Vasco? Hoje já não é. O Cocão é um menino que tem todo um contexto. Você não sabe a hora que você vai responder. Não foi eu que fiz a avaliação na contratação do Cocão. Mas quem fez tem mérito, porque identificou lá, ele não deu uma resposta de repente inicial e hoje a gente vê um desenvolvimento muito bom do Cocão. Então, assim, tem uns jogadores que respondem rápido. Não é só a marca, não é só o nome do atleta. Às vezes o cara tem muito nome e não te dá uma resposta. E ao contrário também. Então, assim, por isso que eu falo, é ser assertivo. É trazer um jogador que você identifique necessário por elenco, a posição, e que ele consiga dar uma resposta mais rápida. O árbitro está subindo a plaquinha ali só do acréscimo, já está acabando. Tá? Deixa eu te perguntar, você falou que também às vezes não é o nome e a marca. Você tem dois caras de muito nome, muita marca e muito caros, né, para o cenário brasileiro, que são Payet e Coutinho. Os dois terminando o contrato no meio do ano. Na realidade, eles não são caros, não. Eles jogam muito e eles precisam ganhar bem mesmo. Sim, mas são caros. A gente aqui, que financeiramente não está num grande nível. E aí que eu te pergunto, como é que você faz para trabalhar com os dois mais meio ano e o que você projeta para eles? São idades diferentes também, Sim. né? Cara, são dois jogadores muito acima da média, assim. O Coutinho é um cara excepcional, você conhece, eu não preciso falar. E ele vem do mundo árabe, no qual eu também tive a oportunidade de jogar, com um outro tipo de dinâmica, então a gente sabia que ele poderia levar mais um tempo. E o que ele traz de retorno para o clube, de entretenimento, de paixão do torcedor, das crianças, do volume de sócios, e o que ele entrega mesmo no campo. A gente viu o desenvolvimento dele na reta final, ele é muito bom jogador. E com uma pré-temporada bem feita, a gente espera muito dele. E o Payet, eu não tenho o que reclamar nessa reta final dele. Assim. É um cara que se dedicou, que se entregou, que demonstrou interesse. Então, assim, o que eu peço é profissionalismo. O jogar bem e o jogar mal, ele é subjetivo. Ele tem que treinar, tem que se dedicar, tem que se empenhar, tem que respeitar o clube, respeitar os torcedores, respeitar o grupo de companheiros, todos os atletas que eu digo. Agora, são dois jogadores de volumes altos, obviamente. Mas não tem o que fazer a não ser honrar o compromisso e esperar uma resposta técnica dos dois. Eles têm contrato e vai ser cumprido o contrato, a não ser que exista algum problema de um lado ou de outro, que tenha que ter uma renegociação, que a princípio não tem nada disso. Payet não procurou vocês para dizer, eu estou com saudade da família, quero ficar direto na França, saiu de férias e volta? Espero que sim, né? E se não voltar, vou ter que voltar, né? E o Coutinho, assim, você pretende tentar um novo empréstimo dele? Pretendo. Comprá-lo é mais difícil? Difícil, né? Até lá você, de repente, tem um investidor. Você já recebeu as montagens aí do Coutinho, recebendo um presente do grego ali com o troféu? Não recebeu isso, não. Mas olha aqui, para fechar contigo, qual é o teu grande objetivo em 2025? Fábio, tem tanta coisa que eu não consegui nem parar para pensar assim. Porque, como eu te falei, foi um ano assim bem duro. Ainda nem o ano não acaba para mim, né? Porque Sim. Nesse momento que todo mundo está de férias, eu continuo trabalhando, com reuniões, enfim. O que eu quero, assim, obviamente quando eu falo isso, eu falo no degrau que é diferente dos processos. Eu quero o bem do Vasco. Embaixo disso vem os processos a serem feitos. Então, o que eu quero é reestruturar o clube e, de uma forma muito segura, encontrar um novo investidor. O que eu quero é fazer o mais rápido, iniciar as obras. E eu nunca entrei para deixar legado, mas, como essa palavra foi muito dita, né? Se eu tiver que deixar um legado, é que a torcida cobre sempre uma lealdade de quem está com a caneta e sentado na cadeira. Que ela não aceite nada além disso. Então, assim, meu maior legado é ter um cara
que sente na cadeira de forma respeitosa com o torcedor, verdadeira com o torcedor e transparente. Errar eu vou errar, acertar eu vou acertar, e isso não é o problema. O problema é a integridade para você passar por esse processo. E é isso que eu quero deixar aqui nessa cadeira. Antes de fechar contigo, a reunião que aconteceu essa semana te assustou? Assim, a reação política efervescente quando era apresentado um plano de recuperação judicial? Cara, eu acho que assim, foi um debate quente, fervoroso, mas que é válido. Eu acho que assim, a gente tem que começar a entender que a gente precisa se unir internamente também, que todas as pessoas de lados políticos, elas têm que entender que o lado é o Vasco, e assim, eu acho que o debate é muito válido. Quem é a oposição, quem é a situação, eu acho que tem que começar a interagir em busca de um Vasco melhor. Se o objetivo de todo mundo mesmo é o Vasco bem, que a gente comece a se unir internamente para a gente começar a achar soluções e não criar mais problemas. Então, assim, espero mesmo e conto com a ajuda de todos ali de grupos políticos do Vasco, que são situação ou oposição, para que a gente possa se unir e de uma forma bem correta, assim, levar uma direção para o Vasco. Quando eu falo Vasco, é obviamente juntando a associação e SAF. E a recuperação judicial é para vender o Vasco? Ou é para não vender o Vasco? Porque o torcedor começa a achar isso. Tem nada a ver uma coisa está com a fazendo outra. a recuperação judicial porque não quer vender o Vasco. Não tem nada a ver. Não teve recuperação judicial Não, mas assim, apresentar um plano de possibilidade de... Sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu falo para as pessoas é o seguinte: eu preciso pagar as contas. E isso é uma reestruturação financeira. A medida cautelar, ela é o início de uma reestruturação financeira, uma mediação. Então, eu consigo negociar com os meus credores para que eu possa ganhar tempo de congelamento de dívidas e começar a arrumar a casa. Não tem nada a ver porque eu estou arrumando a casa que eu não quero vender. E para qualquer investidor que chegue, é muito melhor uma casa arrumada, né? Tu vende uma casa, ele chega lá, ele tem que trocar o piso, melhor já está tudo direitinho. E não tem nada a ver, vou arrumar, porque as pessoas entenderam que primeiro eu vou reestruturar e depois eu vou vender. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se aparecesse um investidor antes da mediação, seria vendido. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está fazendo uma recuperação financeira. Paralelo a isso, os investidores. Se os investidores chegar amanhã, tiver tudo lido, chegar com um bom valor, respeitar a instituição, tiver a proteção da instituição, o negócio vai acontecer. Tem zero, não tem nada, uma coisa tem nada a ver com a outra, nada a ver. Mas essas narrativas você já ouviu? Eu ouço tantas narrativas, até que eu gosto do poder, que eu sou vaidoso, minha vaidade, todo mundo me sacaneia também disso, é com a minha estética, só isso. Eu tenho zero vaidade da cadeira, zero vaidade da caneta, zero, mas assim, as pessoas não querem entender, Fábio, porque mais claro e transparente do que eu sou é impossível. Quando eu falo assim, eu tenho zero necessidade de estar comandando o futebol, isso não vai ser nem pauta de um possível investidor. Zero. Agora, se aparecer um investidor e falar assim, quero contar com você, cara, eu vou estar aqui sempre para colaborar. Agora, isso é um absurdo, porque assim, quem me conhece sabe que isso é uma mentira, mas que as pessoas ficam alimentando, porque o que elas têm para falar? O que elas têm para falar? Cara, faz crítica normal, que de repente a nossa janela não foi esperada. Agora, falar que eu quero a cadeira, que eu não quero vender, isso é de uma loucura assim, que eu não consigo entender como alguns torcedores acreditam nisso. Assim. Por isso que eu falo, tudo que foi dito essa semana, compra da ICAP, mentira. Quem mais falaram? O investidor já fez proposta à vista, mentira. O investidor quer fazer o estádio, mentira. A proposta do investidor tal é mentira, porque ninguém fez proposta. O Pedrinho gosta da cadeira, não vai vender o Vasco, não quer vender o Vasco, mentira. Luiz Castro tem proposta na mesa, está aguardando. Mentira. Também. Então, todas as minhas entrevistas estão sendo para desmentir. Então, assim, que o torcedor possa escolher melhor quem ele quer ouvir. Ou ele ouça todos e veja realmente quem tem credibilidade para falar ou não. Pedrinho, obrigado. Obrigado, Fábio. Valeu. Mais uma vez. Espero que você tenha curtido aí também o nosso papo com o presidente. Se você pegou aí no meio, volta, assiste todo na íntegra. Vai ficar aqui para você assistir, para rever.
e que 2025, a gente voltando a uma competição internacional, tenhamos novas alegrias. Você só pode escolher um jogador da sua época para trazer para hoje. Quem você escolheria? Da minha época? É. Pode ser você, não. Se eu falar, vai falar, é amigo. Então escolhe um que não é o que a gente sabia. Tá. Não vai no Felipe. Então, você, Felipe, pronto. não fica chateado, não. Era você, mas... Pra jogar? Pra jogar, pra entrar e jogar. Dar a camisa pro cara, apresentar. Edmundo. Pronto. Tá vendo? É amigo também. É isso, pronto. É isso, torcedor. Um grande abraço e até a próxima.